A seguir, a Universidade Federal de Goiás possui um centro de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em fármacos, medicamentos e cosméticos, o Pharmatec. Ele possui uma infraestrutura completa de pesquisa e se utiliza da nanotecnologia. No programa de hoje você conhece um pouco mais desse espaço e das pesquisas desenvolvidas nele. Fique com a gente, o Mundo UFG está só começando. Sejam bem-vindos todos que nos assistem pela TV UFG ou nos escutam pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos, um pouco abaixo dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto um vestido longo azul e estou de pé no cenário do Mundo UFG. Atrás de mim há uma televisão com a logo do programa e uma parede colorida. Tudo isso em tonalidades de amarelo, laranjado, verde e vermelho. E quem faz a interpretação para Libras nesse programa é o Diogo Marques, que é integrante do Labitave. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Bom, agora eu vou me encaminhar aqui para um outro espaço do cenário para sentar e começar a conversar com os nossos convidados a respeito das pesquisas desenvolvidas no Pharmatec. Eu vou apresentar então para vocês esses convidados, que vão falar do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Fármacos, Medicamentos e Cosméticos. A primeira é a Eliane Martins Lima, pesquisadora da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele morena, clara, com cabelos castanhos escuros, cabelos pretos com mechas vermelhas e que usa óculos nesse momento. Olá, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Camila. Um prazer estar aqui com vocês. O nosso outro entrevistado é o Sebastião Mendanha, também pesquisador da UFG. Ele se descreve como um homem de pele clara, altura mediana, cabelos e olhos castanhos, cavanhaque e também tatuagens. Olá, Sebastião, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Camila. Prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, queria que vocês explicassem primeiro o que é nanotecnologia. A gente escuta falar muito disso na pesquisa, mas acho que as pessoas em casa podem não ter muita certeza do que isso significa, né? O que é nanotecnologia, como são feitas as pesquisas nessa área. Então eu vou começar com a Eliana, primeiro, depois passo a palavra para o Sebastião. Eliana, tenta ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso. Certo, Camila. A nanotecnologia na verdade, acho que a melhor maneira de nós nos referirmos a isso é dizermos nanotecnologias, porque é um apanhado de tecnologias que hoje nós temos à disposição da comunidade científica, das técnicas que podem ser aplicadas na indústria, não apenas nos setores de desenvolvimento, na academia, mas que nos permitem manipular os materiais em uma escala muito pequena. Os produtos que nós obtemos a partir da nanotecnologia, na sua maior parte, principalmente quando, no caso que estamos aqui conversando, que é o nosso laboratório de tecnologia farmacêutica, de nanotecnologia farmacêutica, nós teremos ao final desse processo alguma coisa, um produto aplicável às ciências farmacêuticas, então um medicamento, um cosmético, uma vacina. E para isso, quando aplicamos a nanotecnologia, nós conseguimos manipular os produtos, aquela substância que tem atividade biológica, numa escala muito menor do que aquela que os nossos olhos é capaz de enxergar, e com isso nós conseguimos modificar e manipular a maneira com que essas substâncias ou essas partículas que nós trabalhamos interagem com o organismo, com as células do organismo, com os tecidos, ou mesmo a forma como esses produtos se comportam na própria formulação no produto farmacêutico, aumentando a sua estabilidade no uso, reduzindo os efeitos adversos, aumentando a sua compatibilidade com os tecidos. Então, nanotecnologia são diversas técnicas que nos permitem manipular produtos
empregando processos que quase sempre envolvem altas energias ou formas diferentes de associar uma molécula e outra, para a finalidade que nós temos ao final é de encontrar um produto com qualidades superiores. Para isso, nós precisamos associar conhecimentos dos mais diversos, tanto que é uma característica importante aqui do nosso laboratório, que é a multidisciplinaridade. Nós temos equipes multidisciplinares, que é uma das premissas da nanotecnologia, é que nós não conseguimos fazer sozinhos. Então, nós trabalhamos com físicos, químicos, farmacêuticos, engenheiros e outros profissionais de várias áreas das ciências exatas e das ciências da saúde, a fim de, então, conseguirmos associar esse conhecimento, essa tecnologia, gerando produtos com essa qualidade diferente, com essas propriedades inovadoras, e que nós chamamos de na fronteira do conhecimento. Então, tudo aquilo que nós temos, que nós conhecemos, um medicamento convencional, um comprimido, um xarope, ao usarmos nanotecnologia, nós temos outros tipos de produtos com outras vantagens e benefícios muito superiores. Vou deixar um pouquinho o Sebastião falar com uma abordagem um pouco mais específica, até do ponto de vista de técnica. Tá certo. Sebastião, já vou passar uma outra pergunta além, né, claro, dessa de falar um pouco sobre a nanotecnologia, né, complementar o que a professora já destacou, mas sei que você tem se dedicado a um trabalho com nanopartículas para tratamento de doenças, como, por exemplo, o câncer e também a Covid-19. Queria que você falasse para a gente, né, o que são essas nanopartículas, já seria um passo a mais, né, e como que você desenvolve essas pesquisas. Então, primeiramente, acho que complementando só um pouquinho o que a professora Eliana falou brilhantemente aqui, acho que a vantagem de usar a tecnologia é que essas estruturas em escala nanométrica, elas passam a apresentar propriedades que estruturas de escala que nós dizemos macroscópicas, né, estruturas que podemos aí enxergar a olho nu, elas não têm. Então, ao empregarmos a nanotecnologia nessas formulações farmacêuticas de interesse, nós acabamos tomando proveito de diversas características vantajosas, o que torna essas estruturas extremamente interessantes, né, para o tratamento de diversos tipos de patologias. E em relação às nanopartículas, aqui nós temos uma das linhas de pesquisa do laboratório, está relacionada justamente à produção dessas nanopartículas, que seriam, então, estruturas, né, dessa escala nanométrica, em particular, nanopartículas lipídicas, poliméricas, talvez o melhor exemplo das nanopartículas de interesse que a população teve acesso agora recentemente, sejam as nanopartículas lipídicas presentes na vacina da Pfizer para o tratamento da Covid-19. E aqui nós nos dedicamos a produzir, caracterizar, desenvolver novos tipos dessas nanopartículas para o tratamento não só da Covid-19, mas de diversas outras patologias, incluindo também o câncer e outras doenças infecciosas. E nesse sentido, nós precisamos empregar diversas técnicas, então, como a professora Eliana abordou, nós somos uma equipe multidisciplinar. Aqui, em particular, nós temos técnicas de caracterização para essas estruturas, porque como a gente não pode, né, enxergar essas estruturas a olho nu, então nós precisamos de técnicas sofisticadas para caracterizar e produzir esse tipo de formulação, que são formulações que têm o potencial de mudar a vida da sociedade aí, fortemente. Bom, Eliana, já que a gente já começou a falar um pouco mais das pesquisas específicas, a gente, claro, vai falar mais com o Sebastião também, mas queria que você destacasse um pouco das suas pesquisas, né? Usando essas tecnologias para o desenvolvimento e inovações na área farmacêutica. Certo. Camila, eu tenho trabalhado nessa área aqui na UFG já há mais de 30 anos, então nós estabelecemos uma linha de pesquisa bastante consolidada, um grupo de pesquisa forte, competitivo, e ao longo desse período,
mais de uma centena de novos cientistas saíram aqui do nosso laboratório com capacidade de reproduzir tudo aquilo que nós trabalhamos aqui e que contribuímos na formação deles. Então, ao longo desse tempo, nós temos trabalhado com diversos tipos de partículas, nanopartículas, que empregam essas tecnologias na escala nanométrica, que nós denominamos, então, de nanotecnologia, e para isso nós temos empregado polímeros, que são moléculas grandes, capazes de formar partículas que nós não conseguimos enxergar a olho nu, mas que têm a capacidade de carregar uma substância ativa, ou seja, o fármaco, o princípio ativo de um medicamento, através de diversos órgãos e tecidos. Vou te dar alguns exemplos. Uma linha de pesquisa bastante avançada, desenvolvida, que temos aqui no nosso laboratório, é o desenvolvimento de partículas que podem ser administradas pelo nariz, pela via nasal, e pelo fato do fármaco estar nessas nanopartículas, ele consegue atravessar diversas membranas e barreiras e atingir rapidamente o sistema nervoso central. Quais as vantagens disso? Hoje em dia é muito difícil o tratamento por vias convencionais da maior parte das doenças que atingem o cérebro e outros componentes do sistema nervoso central. Dessa forma, usando as nanopartículas, nós conseguimos, num período de tempo muito curto e por uma via de administração conveniente, não invasiva, que pode ser utilizada para pacientes pediátricos, para pacientes que estão em coma, não respondem, ou mesmo para pacientes com dificuldade de deglutição e assim por diante, e nós conseguimos atingir grandes quantidades ou quantidades terapêuticas daquela molécula de interesse nos tecidos do sistema nervoso central. Então, nós já demonstramos como podemos fazer isso, como processar e como produzir essas partículas com as qualidades e as características necessárias para isso. Uma outra linha que nós temos trabalhado com bastante afinco é para o tratamento de doenças inflamatórias do trato respiratório. Então, também fazendo a administração dessas partículas de maneira inalatória, seja pelo nariz ou pela boca, nós conseguimos fazer com que elas atinjam as regiões mais profundas dos pulmões. E é muito difícil também, por modelos convencionais, por mecanismos tradicionais e usando medicamentos que não são trabalhados com as nanotecnologias, conseguir atingir essas regiões dos pulmões. Então, nós hoje temos uma equipe aqui de diversos alunos de mestrado e doutorado focados nessa linha de pesquisa, buscando responder não só às doenças inflamatórias do trato respiratório, que hoje representam uma das principais causas de morte no mundo todo, as doenças crônicas do aparelho respiratório, mas como nós vimos aí ao longo dos últimos anos, com a pandemia, as doenças infecciosas causadas por vírus respiratórios principalmente. Então, nós estamos também demonstrando a capacidade dessas partículas não apenas de impedir que o vírus exerça o seu efeito infeccioso, invadindo as células do paciente, mas também respondendo e tratando os processos inflamatórios que são desencadeados pela doença ou pela invasão do vírus às células saudáveis do indivíduo. Então, essas hoje são as nossas principais linhas, mas, além disso, temos aí centenas de trabalhos já desenvolvidos, publicações importantes, projetos de parcerias com indústrias farmacêuticas e assim por diante. Sebastião, para a gente encerrar com a sua última fala, só explica para a gente a importância da nanotecnologia. A Eliana destacou muito bem essa questão de alcançar células ou ter uma melhor absorção pelo organismo. Isso em relação ao combate ao câncer tem sido um grande avanço, né? E tem trazido tratamentos mais efetivos, com menos efeitos colaterais. Sua pesquisa trata sobre isso também, Sebastião? Justamente, com o uso, o emprego da nanotecnologia e principalmente dessas partículas de escala nanométrica, nós conseguimos vencer várias adversidades, várias barreiras, né, biológicas, e fazer com que o fármaco que está lá associado a essa nanopartícula, ele
chegue ao alvo, né, por exemplo, no caso do câncer, às células tumorais, de maneira muito mais eficaz, com uma concentração adequada. Isso faz com que os efeitos colaterais, os efeitos adversos, eles sejam diminuídos, e isso também possibilita o desenvolvimento de novos tipos de tratamentos que envolvem radiações não ionizantes, calor, essas estruturas biométricas que tem... Sebastião, está cortando, seu áudio cortou um pouco. Não sei se você consegue repetir para a gente esse final, não sei se talvez tirar o fone de ouvido, porque muitas vezes esse fone sem fio dificulta um pouquinho o nosso trabalho. Você consegue repetir para a gente esse finalzinho? Você estava falando sobre diminuição dos efeitos colaterais, a utilização de, por exemplo, uma radiação não ionizante. A partir daí a gente deixou de te ouvir. Tá bom. Então, como eu ia dizendo, o emprego dessas estruturas em escala nanométrica associadas com fármacos de interesse, elas também possibilitam o desenvolvimento de novos tipos de terapias que envolvem radiação não ionizante, como a luz, no espectro do infravermelho e próximo do visível, e também terapias que envolvem o emprego de calor, que nós chamamos de terapias térmicas. Então, isso tem se mostrado, ao menos nos primeiros testes pré-clínicos, terapias muito promissoras e que nós esperamos que muito em breve estejam disponíveis aí para o uso da população em geral. Bom, o nosso programa já está chegando ao final desse primeiro bloco, então já queria agradecer. Muito obrigada pela sua presença, Eliana. Muito obrigada, Camila. Um prazer sempre conversar com vocês e apresentar um pouco mais aqui do nosso laboratório, das nossas linhas de pesquisa, daquilo que a gente tem produzido e daquilo que a UFG tem hoje para oferecer, não só para a comunidade acadêmica, né, mas também para a sociedade como um todo. Esperamos que os resultados dos nossos trabalhos possam fazer diferença cada dia mais. Muito obrigada também, Sebastião, por ter compartilhado suas pesquisas com a gente. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Então, é claro, a gente deseja sorte na pesquisa e que a gente possa voltar a falar sobre os resultados delas mais para frente. E eu convido você que está nos assistindo a continuar, porque o programa vai falar um pouco mais sobre a utilização de nanotecnologias no desenvolvimento e inovação de fármacos. Continue aí, porque o Mundo UFG volta rapidinho. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje e eu continuo aqui, Camila Maia, e continua também com a gente o nosso intérprete para Libras nesse programa, que é o Diogo Marques. Antes de voltarmos à nossa conversa aqui no estúdio, eu vou te convidar a seguir um dos nossos perfis nas redes sociais. A TV UFG tem Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e até TikTok. Busca pela gente como TV UFG, nos primeiros aí que eu falei, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
e você encontra o nosso perfil, pode curtir, compartilhar, comentar e nos ajudar, claro, a construir a TV UFG. No TikTok, busca a gente por canal TV UFG e acompanha o nosso conteúdo novinho lá, nossa rede mais recente, mais jovem. Além disso, a gente tem um WhatsApp também. Você que prefere conversar com a gente, mandar uma sugestão, fazer uma crítica ou um elogio, anota o nosso número ou tira foto, quer dizer, podia tirar foto antes que estava aparecendo aqui embaixo. Aí, está aparecendo de novo, você pode tirar foto agora. Nosso telefone é o 62 99181 1406. Participa com a gente, nós estamos te esperando. Bom, e agora sim a gente volta a falar sobre o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Fármacos, Medicamentos e Cosméticos, o Pharmatec, e também sobre o uso de nanotecnologia nas pesquisas que envolvem os fármacos. Nesse bloco, nós recebemos a Daniele Diniz, pesquisadora da UFG, que se descreve como uma mulher de pele branca, estatura média, com cabelos e olhos castanhos escuros e que usa óculos. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila. Eu que agradeço o convite. Bom, também vamos conversar com Luiz Antônio Silva, que é pesquisador da UFG. Ele se descreve como um homem jovem, de pele clara, estatura baixa, de olhos castanhos e cabelos escuros e curtos, e que também usa óculos. Olá, muito obrigada pela sua presença também. Olá, Camila. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, para a gente começar, já que nós destacamos no bloco anterior algumas pesquisas, desenvolvidas pelos nossos outros dois entrevistados, quero que vocês contem para a gente também como que vocês têm se utilizado, da tecnologia para desenvolvimento de fármacos, cosméticos. Vou começar com a Daniele, depois passo a palavra para o Luiz Antônio. Daniele, conta para a gente o que você tem desenvolvido, quais as pesquisas você tem desenvolvido no Pharmatec. Bom, Camila, aqui no Pharmatec eu trabalho muito com a parte de desenvolvimento de produtos cosméticos utilizando da nanotecnologia. É uma forma de tentar garantir maior eficácia a esses produtos, maior segurança e torná-los cada vez mais eficientes em relação à proposta deles. Conta um pouquinho mais para a gente, Daniele, como é que você faz isso, para que a gente possa conhecer um pouquinho como é que é esse trabalho, Eu, por exemplo, que sou da comunicação, não tenho nem ideia como que é feita a pesquisa, em fármacos, em cosméticos. Só explica um pouquinho mais para a gente poder visualizar aí como é que é esse laboratório, como é que é o seu trabalho. Bom, o Pharmatec hoje ele conta com ampla infraestrutura, na qual nos possibilita de estar executando todo esse trabalho, Então, basicamente, o que eu trabalho eu pego uma molécula que tem ação fotoprotetora e aí eu vou trabalhar essa molécula, colocar ela num sistema nanoestruturado para que eu consiga melhorar essa entrega desse filtro, que ele consiga ficar mais tempo na pele e cumprir a ação dele como fotoprotetor, proteger a pele da radiação solar. Agora passando a palavra para o Luiz. Luiz, conta para a gente sobre as suas pesquisas no Pharmatec. Então, aqui no Pharmatec a gente tem diferentes frentes de pesquisa, todas voltadas para o desenvolvimento, inovação de novas tecnologias na área farmacêutica. E eu tenho atuado principalmente aqui em conjunto com o grupo, com sistemas, como já foi abordado, sistemas em escala nanométricos, para administração oral ou bucal desses fármacos. E além dessas estratégias para administração, para melhorar alguns parâmetros relacionados aos medicamentos, como a Daniele já havia citado, a gente também trabalha aqui com biomoléculas, que são fármacos de origem biológica, que são produzidos por organismos biológicos como células. Então, hoje a gente tem uma linha de pesquisa muito voltada para melhorar as características, principalmente de administração e de adesão do paciente, relacionado com essas biomoléculas, que a gente chama de biofármacos, que são proteínas, peptídeos terapêuticos, que apresentam diversas dificuldades, principalmente relacionadas com a administração
e outros, né, problemas de ordem de efeitos adversos ou de dificuldades, né, de veicular em sistemas que a gente chama de sistemas convencionais. E aqui a gente, então, trabalha com essas tecnologias, com a nanotecnologia, para possibilitar melhorar todas essas características e esses parâmetros desses fármacos e dos biofármacos, né, das biomoléculas terapêuticas. Bom, queria que a Daniele falasse um pouquinho mais para a gente sobre a importância de a UFG ter um laboratório como esse, né? Como que a gente se encaixa aí no cenário local, nacional, pensando, né, nessa pesquisa voltada à nanotecnologia e também produtos farmacêuticos, para a gente destacar, né, a importância da universidade possuir esse laboratório e das pesquisas que são desenvolvidas por ele. Hoje o Farmatec ele encontra situado, né, na região centro-oeste e é um dos pouquíssimos laboratórios que conta com uma infraestrutura tão completa como a que a gente pode contar hoje, né? Então, há poucos laboratórios no país que possuem uma estrutura como a nossa. E o conhecimento, ele só passa a ter significado quando ele sai de dentro da universidade e alcança a população. Então, eu acho que uma ponte para isso é essa parceria, né, entre as pesquisas que a gente desenvolve e as indústrias farmacêuticas. Então, que o Farmatec hoje, o que o grupo consegue oferecer é justamente isso. São novas perspectivas, novas possibilidades para se trabalhar a inovação e garantir o crescimento regional, principalmente na parte farmacêutica. Luiz, você quer acrescentar algo também, né, da importância do desenvolvimento de pesquisa aqui, né, na nossa região, dentro da nossa universidade, o UFG, que desenvolve pesquisa de ponta, né, em tantas áreas, também na área farmacêutica? Eu acredito também, né, complementando um pouco da fala da Daniele, que além de a gente trabalhar, né, com o desenvolvimento, com essa parceria com a indústria e com o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente tem uma característica também muito importante, que é a de formação de recursos, né, humanos, até mesmo para suprir essa necessidade do Estado regional, como a gente tem um polo farmacêutico que é importante, né, no Estado, a gente tem também um papel importante na formação, né, de mão de obra qualificada, de alunos em diferentes níveis, né, de mestrado, doutorado, alunos, né, cursando pós-doutorado, que é extremamente importante para levar esse conhecimento e estreitar também essa relação universidade-empresa. Como a Daniele falou, pouco avaliar-se o conhecimento que aqui foi gerado ficar aqui dentro. Então, nós temos essa missão também, né, de formar jovens, de formar novos profissionais que estejam altamente capacitados, habilitados, né, para levar essas tecnologias, levar esse conhecimento também para a indústria, né, para as empresas. Luiz, e essa pesquisa que a gente desenvolve aqui já chegou em periódicos, revistas internacionais, né? Além do trabalho desenvolvido dentro do laboratório, a gente tem também publicações que são importantes para o desenvolvimento da área, né? Para que um pesquisador conheça o trabalho do outro. Conta um pouquinho para a gente do que já foi alcançado pelas pesquisas do Farmatec. Então, a gente tem várias publicações, né? Como você muito bem colocou, em periódicos, né, de alto impacto. Muitos desses produtos, né, científicos, muitos desses artigos somando, né, para a área farmacêutica e sendo extremamente importante, haja visto que esses produtos, né, que são gerados aqui dentro da universidade e propriamente dito aqui dentro do Farmatec, têm alcançado, né, o público principal, que são as indústrias, né, que busca essas novas tecnologias, que busca novas estratégias, né, para melhorar parâmetros, né, que a gente chama de parâmetros biofarmacêuticos relacionados a fármacos. Fato é que a gente trabalha, né, tem um trabalho muito estreito com várias indústrias, no sentido exatamente de atender essa necessidade, né, e oferecer esses produtos que a gente consegue gerar aqui, esse conhecimento que a gente consegue gerar
e apresentar isso, né? Então, acho que o laço maior que a gente tem é exatamente ter esse gancho com a indústria, né? Essa parceria com a indústria, e poder oferecer isso através de prestação de serviços, através de desenvolvimento tecnológico, né? Como a gente tem parcerias para desenvolvimento tecnológico, para desenvolvimento, né, de novas ferramentas, que eu acho que é extremamente importante para o setor, para fortalecer o setor farmacêutico local, regional e até mesmo o setor farmacêutico nacional. Daniele, quer complementar o que o Luiz destacou? Eu acho que o Luiz foi bem direto ao ponto mesmo, né? Da importância da formação de recursos, que afinal a universidade, o propósito primordial dela é isso, né? É formar acadêmicos para poder atuar em diferentes setores e em diferentes áreas, né? Então, eu acho que o Luiz, ele complementou bem, ele foi bem direto ao ponto nesse sentido. Bom, mas Daniele, a gente precisa destacar também a questão dos desafios enfrentados pelos pesquisadores no Brasil, né? A gente sempre viveu com pouco recurso para pesquisa e nos últimos anos ainda menos recursos, né? Fala um pouquinho para a gente sobre os desafios de desenvolver ciência no nosso país, de desenvolver ciência dentro de uma universidade pública e da importância disso, né? Que às vezes quem está lá em casa não imagina que é dentro das universidades que grande parte, a maior parte, na verdade, né, da pesquisa científica é desenvolvida no Brasil e que a partir disso a gente pode ter fármacos, cosméticos e outros tipos de produtos mais eficazes, né, melhores para a população. Conta um pouquinho dessa questão para a gente. Os últimos anos não foram favoráveis, né, à pesquisa, porque os recursos foram muito escassos. Então, é muito difícil fazer pesquisa sem recurso financeiro, porque tudo depende do recurso financeiro. Para você adquirir uma matéria-prima, para você dar uma manutenção num equipamento, tudo isso depende de dinheiro, né? E com a escassez de recursos financeiros, de editais de fomento à pesquisa, foi muito difícil, ainda está sendo difícil fazer ciência no país, né? Então, para você fazer ciência de qualidade, gerar inovação, você precisa de investimento. Luiz, fala um pouquinho para a gente da sua perspectiva também, né? Desenvolver ciência no Brasil, além dos desafios comuns, né, à pesquisa científica, há também essa questão de muitas vezes desvalorização dos profissionais, né, poucos recursos e até falta de entendimento, né, falta de conhecimento, infelizmente, sobre o trabalho e a importância da ciência no Brasil. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, né, que nos últimos anos a gente ainda, além dessa dificuldade de acesso a recursos, né, a gente ainda tem que lidar com toda essa problemática do quanto que o conhecimento tem sido colocado, né, à afronta e o quanto que os cientistas, os pesquisadores precisam, né, muitas vezes mostrar, tentar apresentar para a população a importância do conhecimento que é aqui gerado, porque a gente tem várias vertentes que muitas vezes, né, distorcem o que é feito. Mas o desafio é gigantesco, principalmente para jovens, né? Aquelas pessoas profissionais, pesquisadores que acabaram de ingressar, como é o meu caso, que ingressei recentemente. Então, a gente, sem esses recursos, sem esses fomentos, sem esses incentivos, né, o caminho é extremamente mais complexo, mais difícil, né, de ser trilhado, mas a gente faz isso, né, com muita dedicação, e a gente ainda precisa, né, volto a dizer, daqueles que ajudam, né, a movimentar a ciência no país, que são os nossos alunos. Então, a gente teve um panorama, né, nos últimos anos também de desvalorização, até mesmo das próprias bolsas. Então, a gente manter esses pesquisadores dentro dos laboratórios, trabalhando, né, com dedicação exclusiva, em tempo integral, é algo extremamente complexo também e complicado. E isso atrapalha muito o andamento das pesquisas, né? A velocidade, a profundidade dessas pesquisas. Então,
é extremamente importante que a gente avalie esses pontos, né, que a população, né, que a gente tenha políticas públicas, que a população entenda a importância disso, principalmente para que a gente não tenha aquilo que a gente chama de fuga, né, de cérebros, ou seja, jovens que tenham aquele anseio pela pesquisa, né, pela ciência, não procurem outros países, mas que esses jovens sejam aproveitados aqui pelo nosso país e que esse conhecimento aqui no nosso país possa ser explorado, né, e valorizado cada vez mais, porque a ciência, a tecnologia é que traz, né, novas ferramentas que possibilitam melhorias, né, na sociedade, para a população como um todo. Então, é extremamente importante a gente ter esse incentivo e o apoio também da própria população. Bom, Luiz, só para a gente finalizar, quem é da área, né, que estuda ou tem interesse pela área de tecnologia, também pela área farmacêutica, se ainda for aluno ou aluno de pós, pode conhecer o laboratório, onde é que fica, também dá para já começar a pesquisar. Só fala rapidamente para a gente sobre isso. Com certeza, o laboratório ele faz parte, né, ele está dentro do Parque Tecnológico da UFG, que fica no campus 2 ou no campus Samambaia. Tá? Então é um laboratório, como a gente vê, um laboratório a priori de pesquisa, mas também um laboratório de ensino e de extensão tecnológica. E esse laboratório está de portas abertas, né, tanto para pessoas, alunos que têm interesse de conhecer, visitar, também outros profissionais, né, que têm interesse em conhecer a nossa estrutura, em estreitar relações. Então, é um laboratório que está aberto, né, para a comunidade, está de portas abertas, porque a gente também tem essa característica extensionista, né, de o conhecimento que é gerado, ele não ser um conhecimento que fica aqui, mas sim que esteja, né, disponível para todos. Né? Então, nós estamos aqui no campus 2, no campus Samambaia, tá? Estamos sediados dentro do Parque Tecnológico, no prédio Life. Né? Então, todos quem tiver interesse, alunos, né, do ensino médio, muitas vezes, ou aqueles alunos que estão em graduação e têm interesse, né, em seguir a carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, nós temos excelentes projetos de pesquisa, né? O nosso grupo é bastante diverso e tem a possibilidade de trabalhar aqui e estamos abertos para receber a todos. Tá certo. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação. Eu quem agradeço, Camila. Obrigado. Obrigada também, Daniele, pela sua participação aqui. Boa pesquisa para vocês. Obrigada, Camila. Eu agradeço a oportunidade. Estamos à disposição. Bom, o Mundo UFG vai mudar de assunto no próximo bloco. Você confere uma dica de livro publicado pela editora UFG. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Estamos de volta com o Mundo UFG dessa sexta-feira. Para começar esse bloco, você acompanha uma entrevista
muito especial sobre uma obra publicada pela editora UFG. Essa obra fala sobre a história de Goiânia. Olá para você que nos acompanha, seja bem-vindo e bem-vinda ao quadro Publicações. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, abaixo dos ombros e uso óculos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Goiás. Para falar sobre isso, olha só o livro que nós temos aqui. Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade. Para falar sobre ele, nós estamos aqui com o autor do livro, que é o professor Narcis Chaú. Ele se descreve como brasileiro, neto de árabes, branco, tem barba e cabelo embranquecido. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro. Obrigado, prazer imenso. Olá para todos vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Começa falando para a gente quais eram aí os conceitos, né, de decadência, de pobreza que existiam em Goiás e sobre Goiás durante o século XIX. Goiás passa por um processo ao longo do século XIX de ruralização da sociedade, né? Ao esgotamento das minas de ouro, era um ouro de aluvião, então ele vai se esgotando devido às parcas técnicas que haviam, né, de exploração na época, e com isso a sociedade vai se ruralizando. Coincide com o século XIX a vinda de vários viajantes europeus, né, que passaram por vários territórios brasileiros e que, após Minas, eles entram em Goiás. Então, em Minas, eles veem uma herança mineratória bastante satisfatória em vários sentidos. Ao entrar em Goiás, eles observam uma ruralização extrema da sociedade. Estradas ruins, pouca produtividade da terra, todas as dificuldades inerentes a uma sociedade que se ruralizou e que se estabelece quase que basicamente na pecuária, inicialmente, e depois na agricultura. Então eles deixam para nós uma visão extremamente europeia, né, de uma Europa em plena ebulição de transporte, de capitalismo, de alta produtividade, de urbanização crescente, e eles não conseguem vislumbrar em Goiás nada disso. Então a descrição que eles nos fazem, e não o próprio goiano, né, que era principalmente do homem pardo aqui em Goiás, era de decadência. Eles deixam relatos que ao longo da história foram reproduzidos, né, por estudiosos, por intelectuais, por historiadores, para ressaltar essa ideia de decadência. Então o meu trabalho foi tentar repensar, reconstruir e desconstruir essa ideia de decadência, mostrando por que eu não concordava e que partes, né, de equívocos que eu achava na minha pesquisa que poderiam ser repensados. Então é um processo doloroso no sentido do intelectual que também tem que se desconstruir. E já que a gente está falando aí de história de Goiás, né, eu gostaria que você ressaltasse um pouco mais sobre como que a sua obra Caminhos de Goiás contribui para o estudo da história aqui do estado. Eu acho que ela contribui para repensar conceitos, né? Ela repensa, ela ajuda a repensar e a estimular, né, as verdades históricas, que é esse o trabalho da gente, né? Questionar, buscar uma verdade que não seja tão absoluta, mas que possa ser questionada, né? Eu acho que esse trabalho estimula a revisão conceitual, eu acho que ele traz luzes no sentido de repensar uma parte longa do processo histórico goiano a partir desses três conceitos, e eu penso que já na quinta edição, indo para a sexta, esse livro tem estimulado muito também as outras áreas correlatas, as ciências sociais, ciência política, a antropologia usa muito, né, essa obra, e a história principalmente, onde vários alunos já ampliaram em muito as minhas pesquisas, tanto para divulgá-las, tanto para referendá-las, como também para questioná-las. E é para isso que serve o que a gente faz, né? Para trazer mais luzes ao mesmo tempo de iluminar novos caminhos, inclusive apagando os que a gente está deixando, se possível. Mas eu acho que é uma obra muito legal, muito interessante, eu gosto muito desse trabalho e eu tenho tido uma felicidade muito grande de deixar, dentre várias outras publicações na área da história, um livro que traz uma conceitualização diferenciada e que traz um estímulo a novas ideias.
perfeito. Se você quiser conhecer mais, então compre o livro, está lá na editora UFG, essas e outras publicações, inclusive do professor Narciso Chaú, tá bom? Então acesse lá editora.ufg.br. Boa leitura! Só fazendo uma correção, né? Eu tinha falado que era história de Goiânia, mas na verdade muito mais amplo, como mostrou a entrevista que a Ana Clelma fez com o professor Narciso Chaú. Então, uma boa dica para você. E agora tem mais dica de um serviço aqui da Universidade Federal de Goiás. Ele é voltado para mães, pais e responsáveis por adolescentes. Você é responsável por alguma criança ou adolescente? Conheça o Grupo de Práticas Parentais da UFG, um espaço de troca sobre criação e educação de adolescentes. O grupo é destinado a pais e responsáveis por adolescentes entre 12 e 18 anos. Ele é indicado para o momento anterior ao surgimento de queixas clínicas, ou seja, ele tem o propósito preventivo. Os encontros são semanais no CEPEA, Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão do Adolescente da UFG, localizado na Alameda Botafogo, quadra A, lote 9, no setor central, em Goiânia. Se interessou pelo grupo de práticas parentais? Entre em contato pelo e-mail cepeaufg@gmail.com. Nosso programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu te convido a procurar pela gente lá no canal do YouTube. Você consegue encontrar a transmissão ao vivo do Mundo UFG e também os programas que já foram ao ar, que ficam disponíveis na plataforma. Além disso, você pode sugerir pautas também para a gente. Entre em contato pelo WhatsApp, o número é 629-9181-1406. Aproveita para baixar o nosso aplicativo. Vai aparecer um QR Code aqui na tela. Você aponta o seu celular com o modelo Android para ele, baixa o aplicativo da TV UFG, pode assistir a programação e também nos mandar mensagens. Eu fico por aqui, mas na segunda-feira o Mundo UFG está de volta, à 13h em ponto. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima!